Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nessa aula aqui a gente vai continuar com a aula do Roland Kiefer sobre como fazer fotos de viagem muito bem feitas, né? Como se preparar bem para obter um resultado excelente nas fotografias da sua próxima viagem, né? Nessa aula aqui, o Roland Kiefer vai contar pra gente que como a gente escolhe o melhor equipamento pra gente levar numa viagem, né? Que tem que ser compacto e com poucas coisas para que não fique muito pesado, né? E vamos ver o que o Roland fala pra gente sobre o equipamento fotográfico. Bom, o título da aula é Menos é Mais. Para estar equipado para todos os temas e todas as ideias de composição, vários fotógrafos de viagem transformam-se em estúdios ambulantes. Por um outro lado, estar carregado com tanto peso transforma a viagem fotográfica numa experiência exaustiva. Momentos decisivos passam e são desperdiçados porque o fotógrafo estava muito ocupado escolhendo qual era a melhor lente dentro da sua pesada bolsa para essa fotografia que ele estava vendo no momento, né? Vamos te contar como o mínimo de equipamento e mesmo assim eficiente deve parecer e outras coisas que você tem que se lembrar antes de sair de casa. Montar um conjunto de equipamento fotográfico é uma fonte de dor de cabeça para muitos fotógrafos de viagem. E não é fácil alcançar o objetivo de achar as combinações de itens do equipamento fotográfico que seja o mais leve e compacto possível, mas ao mesmo tempo muito versátil e que não restrinja a liberdade criativa do fotógrafo. O equipamento fotográfico que você não consegue carregar confortavelmente por algumas horas não é o equipamento ideal. Este conselho é do fotógrafo Paul Kiel, um fotógrafo suíço para quem a fotografia de viagem é a sua profissão por muitos anos. É fato que alguns fotógrafos levam muito equipamento e ficam muito pesados. Não só perdem a vital mobilidade e a habilidade de reação rápida, como também perdem o prazer de fotografar, que deve ser o ponto principal das nossas fotografias, das nossas viagens, né? Um alpinista não pode levar tudo o que quer, porque se levar muito peso, ele vai cansar mais rápido e muito provavelmente faria a escalada impossível. Ele tem que levar tudo numa mochila pequena e só com o necessário. Veja o que você consegue fazer com o mínimo de equipamento que você carrega. Esse é o lema que todo fotógrafo de viagens ambicioso deveria ter gravado na memória. Qualquer um que acredite plenamente que ele precisa de um trailer cheio de equipamentos, câmeras e lentes para conseguir fazer boas fotografias, está dificultando a sua vida de fotógrafo de viagem desnecessariamente, em todos os sentidos. Carregar quilos de equipamento fotográfico, e possivelmente também num calor tropical, pode ser qualquer coisa, menos prazeroso. E a fotografia deveria primeiramente ser um prazer. Um fator negativo adicional em ter um equipamento muito volumoso e pesado reduz drasticamente a habilidade de reagir rapidamente e com segurança. Quando você vê numa cena única um momento fugidio, qualquer um tendo que constantemente decidir qual o melhor conjunto para cada foto e se perguntar devo usar esta ou aquela lente, filtro ou não, e tendo que vasculhar na sua bolsa por minutos até que ele ache o acessório tão urgente. Assim perde-se tempo valioso e, por consequência, perde-se as fotografias. Em todos os eventos, ele não deveria ficar surpreso se ele sempre chega atrasado. Também o fato de ter um equipamento dito profissional tende a fazer do indivíduo um tanto visível, roubando assim a chance de fotos únicas. Pense em reduzir a quantidade de equipamentos. E isso levanta a questão: quantos ou quão pouco equipamento você deveria levar na sua próxima viagem para estar equipado idealmente para a jornada fotográfica que você definiu em casa? Você tem que levar em consideração que não existe uma resposta pronta para esta questão, por causa das várias preferências e intenções que podem ser muito diferentes.
Se o seu objetivo são retratos humanos, você será confrontado com diferentes problemas de composição do que aqueles que você teria se a sua intenção é fotografar principalmente arquitetura. Um apaixonado fotógrafo de paisagens provavelmente precisa de um equipamento muito diferente do que alguém que queira fazer fotos de pássaros, em que estarão muito distantes do fotógrafo. E por último, as condições individuais da viagem terá uma influência no tamanho do equipamento. Se você é o do tipo caroneiro, com nada mais do que uma mochila nas costas, você terá que reduzir o seu equipamento mais ainda do que se você viajasse confortavelmente no seu carro e poder colocar todo o seu equipamento fotográfico no porta-malas. Se tentarmos aqui te dar dicas específicas de equipamento, apesar de todos esses fatores acima, essas dicas serão somente com a intenção de te prover de algumas ideias. Nem todo equipamento discutido e recomendado aqui serão o melhor ou o mais sensível a você. No final, você é quem terá que decidir qual lente é melhor ou o que você precisa naquele instante, né, naquele momento da fotografia. A câmera. A parte mais simples, sem dúvida, é a escolha da câmera. Leve a que você tem agora com você. Se você já conhece bem essa câmera e sabe usá-la muito bem, e tem muita experiência com ela, aconselhamos a levar essa câmera mesmo. Na possibilidade de uma viagem extensa e em local muito pouco civilizado, é aconselhável levar mais de um corpo de câmera. O ideal é ter 2 corpos de câmeras idênticas, assim você não terá dificuldades em operar a câmera. Lentes. Fotografia de viagem traz sempre uma grande variedade de temas que você gostaria de estar totalmente equipado para cada situação fotográfica. Dessa forma, você teria que carregar a viagem toda um arsenal de lentes fixas. E isso não quer dizer que lentes fixas não são boas para a fotografia de viagens. Se você levar 2 ou no máximo 3 lentes fixas, leve lentes de distâncias focais o mais diferente possível, por exemplo, uma grande angular, uma 28, uma normal 50 e uma tele de 200. Certamente será muito útil e não será muito pesado e nem volumoso. Nos dias de hoje, precisamente para fotografias de viagem, existem uma alternativa muito melhor, que são as lentes zoom. Lentes zoom têm uma variedade muito grande de distâncias focais e podem substituir muitas lentes fixas, além do fato que ocupam pouco espaço e têm pouco peso. Essas lentes universais, as zooms, também são muito proveitosas na prática fotográfica. Você consegue enquadrar com outra distância focal rapidamente para qualquer situação fotográfica que você se encontre, ou com a composição que você queira fazer. Com uma zoom você ganha tempo e não precisa temer perder as oportunidades pelo tempo consumido pela troca das lentes. Com relação às lentes zoom, sempre haverá o questionamento se as zooms têm qualidade ótica que preencha as expectativas numa ampliação de qualidade. Hoje em dia, se você trabalha com lentes Nikon, a resposta é afirmativa. Lentes Nikon das novas gerações não temem comparações com lentes fixas. As lentes zoom são um pouco mais escuras, que podem ser compensadas com um ISO maior, mas levando em conta a versatilidade de uma zoom contra uma fixa, compensa enormemente esse um ponto a menos na abertura máxima da lente. Se os profissionais trabalham mais com fixas do que zoom, não é por causa da qualidade. A razão é que profissionais trabalham com um método diferente. A maioria dos trabalhos fotográficos profissionais de viagens, ou outros tipos também, os locais e cenas são conhecidos antes, e além disso, muitos fotógrafos têm a sua milimetragem da lente preferida, né? Levando em conta esses fatores do fotógrafo profissional, normalmente fazem com que a troca de lentes seja supérflua, e isso significa que a vantagem de uma lente zoom não se aplica ao fotógrafo profissional. Por outro lado,
As condições diferentes para os fotógrafos de viagem que saem nas viagens procurando as cenas fazem da lente zoom ideais para esse tipo de empreitada. Nossa recomendação é: caso a sua verba seja suficiente, prefira a lente zoom. Como a maioria das lentes zoom da Nikon tem a opção macro, você também poderá fazer fotos de close mais facilmente. Uma dica: a lente 50mm que normalmente vem com a câmera é um complemento ideal para qualquer combinação de lentes zoom. A abertura maior propicia tirar fotos na mão em ambientes escuros. Acessórios. A quantidade de acessórios levados numa viagem deve ser mantido no absoluto mínimo para manter a sua bolsa ou mochila o menor e mais leve possível. Os itens a seguir já se provaram úteis, mas mesmo assim não quer dizer que você tenha que levar ou que tenha que comprar. Um case ou uma mochila o menor possível e o melhor protegido possível com espumas, né? Um tripé. Ninguém tem uma mão tão estável comparado a um tripé, e assim produzir imagens estáveis e em foco. Um tripé também é indispensável para telefotos, exposições com velocidades baixas e fotos de família. Se um tripé normal é muito pesado e volumoso, um tripézinho de mesa dobrável e que caiba em qualquer espaço na bolsa é aconselhável. As baterias. Tenha sempre baterias reservas carregadas e o carregador junto. As baterias e câmeras funcionam bem em temperaturas entre 40 e 0 graus centígrados. Nos extremos e principalmente no frio extremo, as baterias tendem a descarregar mais rápido e muitas vezes necessitam ficar agasalhadas dentro do seu casaco enquanto não estiver usando a câmera, para manter essa câmera e as baterias aquecidas enquanto você não usa. Parasol. Parassóis são extremamente importantes, embora não sejam muito apreciados. Não só ajuda a evitar os flares, como também ajuda a melhorar a reprodução do contraste em qualquer tipo de clima. Isso significa que o contraste melhora um pouquinho se a lente ficar protegida de qualquer luminosidade, né? Nós recomendamos usar em cada uma das lentes um parasol adequado a essa lente e deixar sempre montada na posição correta em cima da lente. Dessa forma, ajuda a proteger a lente da frente de batidas, raspadas e algumas sujeiras. Filtros. Existem dezenas de filtros diferentes, mas só alguns têm alguma utilidade para fotógrafos de viagem. Reduza os filtros ao absolutamente indispensável. Os tipos a seguir devem ser considerados porque a experiência já provou que esses tipos de filtros são úteis em viagens, né, e outros tipos de fotografia. O ultravioleta ou skylight. Ambos previnem um pouco da luz ultravioleta de chegar ao filme ou sensor. São levemente avermelhadas, mas não alteram as cores e nem aparecem essas cores nas ampliações. São usualmente usadas para proteção, mas se houver risco, sujeiras, alteram a qualidade da nitidez da imagem. A Nikon diz que, em geral, um parasol é melhor proteção que um filtro ultravioleta. Filtro polarizador. Esse tipo de filtro permite uma reprodução de cores mais intensas, ideal para o céu azul e nuvens. Apresenta melhor performance em dias ensolarados. Retira os reflexos de vidros e alguns tipos de metais, assoalhos e etc. Existem dois tipos de polarizador, o linear e o circular. Filtros graduados. Esse tipo de filtro onde metade é tingido de cinza ou colorido e a outra metade transparente, criam cenas dramáticas em fotos da natureza. Um céu cinza pode ficar mais forte e parecer tempestuoso com um filtro metade cinza e metade transparente. Material de limpeza. Para a limpeza ocasional das lentes e câmera, é recomendável levar um bom kit de limpeza. Lembre-se, nunca limpe ou encoste no espelho. Nunca encoste ou toque nas lâminas do obturador. Nunca faça isso, lembrem. Para remover poeira da lente, use uma bombinha ou pincel.
ou papéis de limpeza especiais para lentes de óculos ou lentes de câmera. Existem para vender aqui em São Paulo um desses papéis umedecidos dessa marca Zeiss, que funciona muito bem. Um bloco de notas leve para anotar datas, locais, acontecimento, informações em geral. Vai ser de grande ajuda em casa na organização das fotografias e na apresentação depois, para que a gente lembre onde a gente esteve, né? Porque às vezes é tanta coisa que acontece que a gente acaba esquecendo. Então, quando a gente tem um bloquinho para anotar, ajuda muito, e muitas vezes a gente pode fazer também um diário da viagem, né? Um diário de bordo. Agora aqui o Kiefer dá umas combinações de lentes aqui para se levar em viagem. Combinação de lentes para fotógrafos de viagem. Combinação A, universal. Uma lente só. Leva ou uma Zoom Nikkor 35-200 3.5 4.5 ou uma lente 35-135 ou também uma lente 28-85. Então, nessa primeira combinação, só um corpo de câmera e uma lente. Combinação B universal. Uma Zoom Nikon 3570 mais uma outra Zoom 70-210. Ou uma Zoom Nikkor 2885 mais uma outra Zoom 80-200. Ou ainda uma Zoom Nikkor 2850 mais uma outra Zoom 70-150. Combinação C Safari. Uma lente reflex Nikkor 500 com diafragma 8 mais uma 35-200. Então uma reflex de 500mm mais uma Zoom 35-200. Combinação D, arquitetura. Uma lente Nikon PC, que é Perspective Correction, de 28mm 3.5 mais uma Zoom 35-135. Ou uma PC Nikkor 35mm mais uma Zoom 70-210. Combinação E macro. Uma micro Nikkor 55 2.8 mais uma 70-210. Ou uma micro Nikkor 105 2.8 mais uma Zoom 2850. Essas são as combinações de lentes que ele recomenda levar numa viagem para que não se fique muito pesado, né? E nessas combinações de lentes aqui tem desde a combinação ideal para um mochileiro até para quem vai de carro, né? Hoje em dia, como existem essas câmeras com lente ultra zoom, facilita bastante essa mobilidade e a agilidade na hora de fotografar, né? Então, além dessas lentes, hoje em dia ainda existem essas ultra zooms e as compactas também, né? Que eles também recomendam levar uma compacta junto, né? E agora uma dica final, mas essa dica aqui é uma dica minha da Escola Pública de Fotografia, né? Então, sempre numa foto de viagem ou mesmo dentro da sua própria cidade, quando você sai para fotografar, e principalmente em viagens, é muito importante levar algumas sacolas plásticas, essas de supermercado, que são maiorzinhas, que hoje em dia tem uma pouquinho maior, ou mesmo esses sacos de lixo plástico, que não precisam ser muito grandes, mas que caibam ou a bolsa ou a câmera fotográfica dentro, pelo menos, porque em caso de chuva, com chuva muito forte, muitas vezes essas bolsas não aguentam a potência de algumas chuvas, né? Porque às vezes chove muito forte e pega a gente desprotegido aí no meio do nada e a gente acaba tomando uma chuva. Então é muito importante levar, deixa enroladinho, dobradinho, as sacolas plásticas ali dentro para se proteger da chuva, né? Para que não molhe a câmera caso caia um temporal desses, né? Bom, então é isso, pessoal. Essa aula de equipamento foi isso, já dá uma leve ideia pra gente, assim, do que a gente precisa levar numa viagem, né? E como a gente pôde ver aqui, sim, é principalmente que o fotógrafo esteja preparado, né? Que o fotógrafo saiba usar esse equipamento bem usado. E é muito importante que ele esqueça as fotos que ele não consegue fazer com esse tipo de lente. E deve se concentrar totalmente nas fotos que pode se fazer com o equipamento que está na sua mão ali naquele instante, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A próxima aula se chama Sucesso Requer Método, onde ele entra em como fotografar, né? Em algumas dicas de como se fotografar. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente, se inscreva no canal também. Obrigado e até o próximo vídeo.